I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting? When the bride goes up, word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like that? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. Down in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. I feel like traveling on. I do. I feel like traveling on. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. How many feels that way? Raise up your hand. Feel like drowning sometimes. I do. I feel like shouting. I do. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. Walking and talking with Christ up the firmament. Won't it be wonderful there? Learning great things as a eternal one. Won't it be wonderful there? Won't it be wonderful there? Having no earth to bear over there. Joyously singing with heart well already. Oh, won't it be wonderful?
that water pot. Ela deixou aquele cântaro. A prostitute and desperate, how condition she was. Uma prostituta desesperada, na condição que ela estava. Run into the city and said to those men, e correu para a cidade e disse àqueles homens: come see a man who told me what's in my heart. Vinde, vede um homem que me disse o que estava em meu coração. Isn't that the Messiah? Não é este o Messias? Isn't that the Messiah? Não é este o Messias? Not one time was it ever done to the Gentiles. Nem sequer uma vez foi isso feito aos gentios. No, sir. Não, senhor. This is their day, when the evening lights. Este é o dia deles, por ocasião das luzes do entardecer. The Jews are in a nation now to control the world. Os judeus estão em uma nação agora para controlar o mundo. One time they did. Uma vez eles o fizeram. They're coming back. Eles estão retomando. Watch that fig tree putting forth its buds yonder. Observe aquela figueira produzindo seus botões mais além. You watch the Jew, wherever he is, God's calendar, you'll find out. Você observe um judeu, onde quer que ele esteja, o calendário de Deus, você constatará. He'll never forsake Israel. Ele nunca desamparará Israel. But Israel had to be blinded. Mas Israel tinha que ser cegado. I'm not saying this on behalf of this Jewish sitting here. Não estou dizendo isto por causa dessa judia sentada aqui. But Israel had to be blinded in order to give us a chance. Mas Israel tinha que ser cegado para nos dar uma chance. Love them. Ame-os. Don't you worry, they'll blossom again. Não se preocupe, eles florescerão novamente. What the palmer worm left the caterpillar eating. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto. What the caterpillar left has the locust eaten. O que ficou do gafanhoto o comeu a locusta. But I will restore, saith the Lord. Mas eu restaurarei, diz o Senhor. That was just eaten for a spell, so that we could be brought in. Aquilo foi comido apenas por um período de tempo, de modo que nós pudéssemos ser introduzidos. Our eyes are open. Nossos olhos estão abertos. But now what is it? Agora, o que é isto? Our day is ending. Nosso dia está findando. The Jews are beginning to assemble again together, like God said. Os judeus estão começando a reunir-se novamente, como Deus disse. And the evening lights is shining on what? E as luzes do entardecer estão brilhando. Onde? Where's the lights of the evening shine? On the west. Onde as luzes do entardecer brilham? No oeste. They shine on the east at the Jews, the eastern people, at the beginning. Ela brilhou no leste, sobre os judeus, o povo oriental, no princípio. It's been a dark day of denominations and so forth. Tem sido um dia escuro de denominações e assim por diante. But the evening lights shall shine on the Gentiles, the western hemisphere. Mas a luz do entardecer brilhará sobre os gentios, o hemisfério ocidental. Here we are now at the end. Aqui estamos nós agora, no fim. We're at the west coast. Estamos na costa oeste. If you go any farther, you're going back east again. Se você fosse mais além, você retomaria o leste novamente. Civilizations travel that way. A civilização progrediu dessa maneira. So the evening lights are shining. Jesus Christ. Assim as luzes do entardecer estão brilhando. Jesus Cristo, The same yesterday, today and forever. o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Bom dia, irmãos. É pela graça que nós estamos aqui mais uma vez, amém? Não por méritos próprios, mas a graça nos trouxe aqui hoje. Vamos cantar o hino de número 190. Com tua mão. Com tua
segura bem a minha e pelo mundo alegre seguirei. Das caimas escuras teu rosto vendo, nada temerei. E se chegares à beira deste rio, e tu por mim quiseste atravessar, tua mão segura bem a minha e sobre a morte eu hei de triunfar. Ou se voltares estes céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Nós vamos ler, irmãos, Salmo 122. 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperação aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos de Deus, haja paz em ti. Todos. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Para concluirmos na oração, nós queremos agora, oportunamente, ler um pedido de oração aqui da irmã Ruth, que se faz presente, acredito, filha da irmã Divina. Ela pede à igreja oração para a irmã Divina, que está no UTI, e também para a família, né?
Senhor Deus, nós aqui estamos, Pai, unindo nossa fé. O Senhor sabe das circunstâncias que nós passamos aqui nessa terra. E nós colocamos este quadro em Tua presença. O Senhor morreu na cruz ali no Calvário, Pai, com um propósito de ser curador, de salvador. O Senhor tem prazer nessas coisas, ó Pai, para manifestar seus atributos. E nós colocamos a Irmã Divina em Tua presença nesta hora, Pai. Independente de qualquer circunstância que esteja, colocamos a família, que o Senhor possa estar junto com eles, ajudando a passar por essa circunstância. Nós cremos no Teu poder, ó Pai bendito, e colocamos mais uma vez a vida de cada uma dessas pessoas em Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos conceder uma escola bastante próspera para nós nesta manhã e o culto à noite. Nós dedicamos o domingo a Ti nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor José Alves. O Senhor nos fortaleça, não é? Nós estamos estudando a mensagem Zaqueu, o homem de negócios. Eu quero fazer, se Deus permitir, uma passeada, como poderíamos dizer, pelo livro, o capítulo 24 de Mateus. Ontem nós chegamos na casa de uma família dos irmãos que estão nos ouvindo nesta hora, e eles estavam ali tentando entender Mateus 24. Então eu disse para eles, olha, primeiro vocês têm que entenderem que a Bíblia, ela é recheada de coisas que já aconteceram, de coisas que estão acontecendo e de coisas que irão acontecer. E às vezes Jesus falou de uma coisa que aconteceu, de repente ele fala do que vai acontecer lá depois do rapto. De repente ele volta no fim da era da igreja. Eu não saberia, eu não teria essa capacidade de entender estas coisas, como todos os estudiosos, não que eu seja, mas comparando, que estudam teologia, estudam a Bíblia, estudam estas coisas, eles não sabem. Eles pregam, mas não têm muito discernimento, muita diferença entre uma coisa e outra. Nós só tivemos esse conhecimento através do profeta para esta era. A mensagem do profeta, que é a precursora da segunda vinda de Cristo, ela nos ensina, a irmã Brana ensina, como cada coisa tem que se cumprir no seu devido lugar. Então nós vamos fazer, eu estava ontem, até comentei, nós estamos vivendo uma hora que muitos ministérios estão desaparecendo. Eles estão perdendo o sentido para a hora que nós estamos vivendo. Como, por exemplo, evangelista. Irmã Brana disse que o evangelista
ele tem por dentro uma pedra como se fosse de fogo. Às vezes nós lemos a Bíblia e dizemos assim, tem uma pedra de fogo, mas não é uma pedra, como se fosse, né? Comparando, está dentro dele. E ele não suporta ficar quieto. Ele quer ir, ele quer pregar, ele quer ganhar almas, ele quer batizar as pessoas. Às vezes de uma forma muito simples, como deixa eu ver se eu consigo lembrar o diácono que batizou o eunuco, Filipe. Filipe estava numa viagem, né? Dá para entender assim que ele estava numa viagem. De repente ele viu um homem lá lendo a Bíblia. O homem estava lendo as Escrituras. Olha como o evangelista, ele sabe chegar, sabe conversar com as pessoas. Ele chegou, olhou assim e falou, você entende o que está lendo? Aquela pergunta foi o sermão dele. Pedro, com 15 minutos, ganhou mais de 3.000 almas. E o Filipe ganhou aquele eunuco só com uma pergunta. Entendes o que lê? Aí ele disse, como que eu vou entender se não há quem me ensine? Nessa hora foi que Filipe voltou lá e começou a mostrar para ele. Com certeza, como evangelista, ele foi exatamente para o princípio da fé cristã, que é o batismo. O batismo é como se você pegasse uma vaca lá no pasto e tocasse ela e levasse ela para o curral. Quando você fecha a porteira, ela ficou dentro do curral. O batismo, ele introduz a pessoa para o corpo que é a igreja. É o princípio, é o comecinho de tudo. É o batismo. E aí, Filipe, então, terminou de pregar e disse assim, ó irmão, fica com Deus, eu vou seguir a viagem. O eunuco diz assim, mas como? Se aqui tem água para mim ser batizado, por que o senhor já não me batiza? Ah, o córrego aí. Aí então foi quando Filipe foi batizar o eunuco. Nós já aprendemos que eunucos são 3 tipos de eunucos, né? Nós não vamos entrar nisso, só para deixar a igreja consciente sobre aquele eunuco. Então, foi a mensagem do evangelismo de Filipe. E nós temos tantos outros, né? Efésios 4:11 fala do quíntuplo. Essa palavra quíntuplo foi mencionada pelo irmão Brana. Ele é que nos ensinou sobre esta palavra, porque se trata de 5 ministérios, né? Então, o quíntuplo, ele é composto de pastor, evangelista, mestre, qual outro? Pastor, evangelista, mestre, profeta e apóstolo, né? Apóstolo. Eu ontem fiz essa pergunta, quem aqui no Brasil é apóstolo hoje? Nós não temos, infelizmente. Existe um certo respeito,
de uma grande parte dos pastores do nosso companheirismo, pelo pastor Jonas Pimentel, por ele ter assumido o lugar do pastor Joaquim. Mas ninguém pode afirmar ainda que ele é um apóstolo. Porque o irmão Brando diz que apóstolo significa o enviado. O enviado. Eu posso ser apóstolo só numa viagem e não ser mais. Só numa viagem. O pastor Eliezer de Belém, ele me chama de apóstolo das eras para a igreja de Belém. Porque eu cheguei lá, estava abrindo o trabalho lá, reabrindo o trabalho em Belém, quando ele aceitou a mensagem, e eu fiquei uma semana na casa dele, hospedado ali com a família dele, e nós tínhamos culto toda noite. E tudo que eu falei lá foi sobre as eras, começando da primeira até a última era. Resumidamente, não é porque não tem como você falar de tudo que contém as eras dentro da mensagem, mas resumidamente, cada noite eu falei de uma era. Mas eles entenderam, foi muito bom para a igreja que estava vindo para a mensagem, que ainda não sabia nada sobre a mensagem. Aí ele me fala: você foi o apóstolo das eras para a igreja de Belém. Então, o apóstolo é enviado, é um homem que vai resolver uns problemas. Tem uma igreja em problemas lá com o pastor, aí o apóstolo vai lá para resolver aquilo. Então ele foi enviado àquele local para resolver aquilo. Então hoje nós não temos apóstolo, nós não temos mais fisicamente profeta, porque nós temos a mensagem do profeta, mas profeta mesmo nós não temos. Nós não temos mais, quer dizer, evangelista, apóstolo e profeta. E está dentro do contexto de toda a mensagem do irmão Brana, que quem ficaria mesmo por último no ofício, no ministério, seriam pastores. Aí você fala, mas tem evangelista? Sim. Tem não. Me desculpe dizer isto, porque o evangelista é quem vai atrás das almas, prega e ganha as almas. Hoje nós temos obreiros de púlpitos. Foi a definição do plenário. Obreiros são homens da palavra, porque eles só pregam nos púlpitos, eles não pregam mais nas igrejas. Aliás, para o pecador. Eles não vão ali numa vila, no lugar de gente mais humilde, geralmente é melhor para evangelizar, e sai ali e convida o povo, né? Tem tantos meios que nós usamos no começo da mensagem. Convida o povo, deixando um folheto para cada um, marca o horário do culto, e reúne o povo ali numa praça e prega. Fala sobre cura divina, que é a isca, né, de trazer eles para o culto. Vai ali e prega. E muitos pastores têm igrejas hoje porque eles fizeram isso. Eles enfrentaram dificuldades, trabalharam, ganharam a vida, né, sustentando a família com o trabalho, e fazendo o trabalho de evangelismo. E eles ganharam as almas, ganharam igrejas, e são pastores. Por quê? Isso está dentro da mensagem. Mensagem, eu acuso estas gerações. Irmão Barana diz que o ministério, ele é um reconhecimento. É um reconhecimento.
Se você fala para mim assim, ó, eu sou um bom pedreiro, as firmas, elas pegam aquela pessoa que chega ali procurando serviço e fala, eu sou pedreiro. Eles falam, então faz favor, faz aquele serviço ali para mim. O mestre de obra, né, fala, faz aquele serviço ali para mim. No comecinho, só de ele jogar a massa com a colher, ele já sabe se ele é pedreiro ou não. Terminou aquele serviço, você fala, ó, o senhor está dispensado, obrigado, e manda embora. Se ele é um pedreiro mesmo, primeiro, pedreiro hoje não sai caçando serviço, sai correndo de serviço, né? Porque você precisa e eles não têm mais tempo, né? Mas houve muito essas épocas de pessoas, especialmente em cidade grande, sair procurando serviço nas firmas. E as firmas faziam isso. Então você nota que o ministério é a mesma coisa. O reconhecimento é o quê? O irmão foi lá, ganhou as almas. Tem lá 20 pessoas batizadas já, com o apoio do pastor ali próximo. E aquele povo fala, não, se o senhor não importar, ele fica aqui como nosso pastor. Ué, mas como aconteceu com o irmão lá em Manaus, ele foi numa ilha, aquela região tem muitas ilhas, assim, não é? Rio Amazonas, moram ali às vezes 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas. E ele chegou lá e orou por uma senhora que estava numa cadeira de rodas, com certeza doente, não é? E ele orou por ela e ela foi curada milagrosamente. E aquela mulher saiu ali na vila e gritando e falando. Ele batizou quase toda a vila. Ele batizou 70 pessoas lá, com o testemunho dessa mulher da cadeira de rodas. Aí ele procurou o pastor lá próximo para entregar aqueles irmãos. Aí os irmãos disseram, não, é o senhor mesmo que vai ficar aqui conosco. Nós não queremos outro não. E ele não sabe nem ler. Se você der a Bíblia para ele ler, ele não sabe. Não sabe ler uma mensagem, não sabe nada. Mas é uma pessoa muito abençoada. Muito distinto mesmo. Então é o quê? Reconhecer é isso. Porque ele foi lá, ganhou o povo e o povo quis ele. E agora o que o pastor próximo tem que fazer? É aceitar. E não tem outra vindicação maior, né? Então isso é que é evangelismo. Então nós não temos hoje aqueles homens do passado, jogavam uma mochila nas costas, viajava e ganhava almas e batizava as pessoas. Nós não temos mais. Temos pregadores aí, são bons pregadores, mas não é literalmente o ministério do quíntuplo, bem entendido. Estou falando do quíntuplo, de Efésios. E nós não temos mestre. Infelizmente, não temos um mestre na mensagem. Aí você fala assim, não, mas o pastor fulano de tal ensina muito bem. Mas se ele é pastor, ele tem que ensinar mesmo. Paulo disse que ele tem que ser apto para ensinar. Pastor que não é apto para ensinar, ele não é pastor. Porque gritar na frente do povo, ficar elogiando as pessoas, isso aí qualquer um faz, até político faz. Isso não resolve nada. Tem é que ensinar. Pastor tem que ser apto, mas não quer dizer que ele seja um mestre. Nós tivemos no começo alguns que apareceram e foram chamados de mestres. Pelo menos 3 deles, não vou citar o nome aqui, mas só arrumaram confusão dentro da mensagem.
um de São Paulo, o outro lá do Santa Catarina, o outro lá de São Paulo também. Só arrumaram confusão. Confusão mesmo. Além de ismo, confusão. Então, eu não vejo nenhum mestre. Cadê o quíntuplo de Efésio? Contudo, nós temos que ter este entendimento da hora que nós estamos vivendo. Nós precisamos de entender esta hora que estamos vivendo. E Deus não vai deixar ninguém desamparado, não vai deixar a igreja, não vai deixar o povo desamparado. Vocês podem ver que está surgindo cada dia grupo de pastores dentro da mensagem. Ontem mesmo eu liguei a internet, celular, tinha um encontro de pastores ali, lá pelo o sul de MS. Eu não conheci nenhum deles. Eles vão, eles correm atrás dos pastores para ser consagrados. É tudo que eles querem, né? Ser consagrados a pastor. Porque uma vez consagrado a pastor, aí ele se torna autônomo. Ele tem direito por lei, especialmente se ele registrar a igreja, ter o estatuto, tudo organizadinho. Ele tem direito de abrir trabalho em qualquer cidade que ele queira, no Brasil, e em qualquer lugar no exterior. Ele fica autorizado para isto. E aí eles começam a consagrar outros pastores ao redor deles. Pega um menino ali, pega um rapazinho ali, pega outro ali, e esse prega bem, consagra ele a pastor, consagra o outro. De repente, ele está fazendo um encontro nacional com aquele grupo de pastores que estão ao lado dele, e você vai ver aquele povo. E eu que tenho 52 anos nesse ministério, quando nós começamos éramos apenas 5 pastores, 3 já partiram, e ainda resta 2. Eu conheço tudo que começou na mensagem. E esse grupo de pastores eu não sei, não conheço nenhum. Olha só como está surgindo. E de repente tem outro grupo ali, tem outro grupo acolá. E aí com isso vai saindo esses ismos, e ensinamentos e coisas que você nota que é tudo interesse, e eles buscaram aquilo e acharam aquilo. Mas o quíntuplo de Efésio está eu digo assim, não está em extinção não, né? Porque às vezes Deus está trabalhando de maneira que nós ainda não sintonizamos a coisa, não é? Mas nós estamos nessa caminhada. Bom, era apenas uma introdução que eu queria fazer, e agora nós vamos começar a continuar no parágrafo 110 da mensagem Zaqueu, o homem de negócios. Às vezes nós olhamos para uma mensagem assim como essa, pensa assim, isso aqui, Mombrana pregou lá na igreja dele, num culto de quarta-feira, quase não tinha ninguém, e ele pregou só para deixar uma pequena mensagem para o povo. Mas quando nós entramos nela, aí é que nós vamos ver a importância e o quanto estas mensagens oferecem de conhecimento. Eu entendo que o mestre, o apto, melhor dizendo, para ensinar, é exatamente o que pode fazer isto. É pegar a mensagem e ver nela coisas que não apresenta ser, não é? Mas que tem um grande ensinamento.
Abraão creu em Deus, chamou as coisas que eram contrárias como se não fossem. Olha só a fé de Abraão. O que era contrário, era impossível, né? Ele chamou como se não fosse. Considerou nada, não é? As coisas que pareciam reais, o que seus olhos podiam ver, mas era contrário à palavra de Deus, e ele não, nem sequer não cedeu um único dia. É a coisa que é lógica, é a coisa que existe sim, mas para Abraão ele considerava como se não existisse. Durante toda a vida, 25 anos, antes mesmo de Isaac nascer. Olha só. E ele ficou mais forte o tempo todo. Porque olha só, irmãos, nós vamos chegar aqui onde Mombrana nos faz um desafio. 25 anos atrás da chegada do Isaac, Abraão creu, o profeta disse que ele já começou a arrumar o quartinho do bebê, as roupas, alfinetes, e já foi fazendo enxoval. 25 anos passaram. Cada dia que passava, mais difícil, porque a Sara ficava mais velha, ele ficava mais velho, e Deus não havia falado para Abraão que eles seriam transformados. Olha aí. Porque se Deus fala assim, Abraão, não se preocupa não. O dia que for para o Isaac nascer, você vai voltar a ser jovem e a Sara voltar a ser uma jovem, fértil, bonita como ela era. Irmão Branco disse que Sara era a mulher mais bonita do mundo. Não foi à toa que aos 40 anos ela foi lá e Faraó queria tomar ela, né? Aos 40 anos, a primeira ida deles lá no Egito. O Faraó já queria ela. Agora imagine depois de transformada. A segunda viagem, ela já era transformada. Mas ele não enfraqueceu, porque cada dia que passava, o profeta disse que ele levantava, acordava cedinho, passava a mão assim nos braços da Sara. Eu até era disse para a Raquel, falei, eles não estavam dormindo de cama separada, não. Eles estavam juntos. E ele passava a mão nela e dizia, e aí, como é que amanheceu? Como estão as coisas? Aqui a maioria da igreja entende o que é os dias férteis da mulher, né? Perguntou para ela, como estão? Ela disse, nada, tem nada, não mudou nada. Aí ele falava, mas vai acontecer. Vai acontecer. Então, ele ficou mais forte, sendo que aquilo foi demorando, irmãos. 25 anos naquele tempo, é 50 anos agora, né? Praticamente, porque nós já estamos nos dias diminuídos, visivelmente, né, pela ciência e até por nós. E naquele tempo eram os dias mais longos, anos mais longos, 25 anos, já estavam velhinhos, Abraão 100 anos e a Sara com 90. Mochibinha mesmo, né? Os dois estavam só aquelas mochibas.
E ele foi de manhã, passou a mão na Sara, assim na Sara. Aí ele pensou assim, mas esse braço não é da Sara, não, ué. Era tudo mochibento, agora está tudo durinho, pele fofinha. De repente ele passava a mão no rosto dela, né? E pegava assim, mas ela está parecendo uma menina de 18 anos, que negócio é esse? Quem sabe até ela acendeu a lamparina para ver, né? Se não era uma moça que tinha ido lá e deitado no lugar dela. Mas ele passou a mão nela e o Mombrano disse que ela passou a mão nele e viu que ele era um jovem que estava ali com ela. Então veja que essa é a maneira de Deus trabalhar. Ele não duvidou. Agora, a partir daquele momento que ele era um jovem e ela era uma jovem, aí eles podiam já afirmar mais mesmo. De fato, o Isaac agora nasce. Será que nós não temos característica nenhuma do arrebatamento, irmãos? Nós não temos previsão nenhuma do que está acontecendo? Eu falei para os irmãos ontem, falei, olha, inclusive eu vi numa manchete, aquele Putin, presidente da China, dizendo assim, estamos à porta de uma terceira guerra mundial. Estamos à porta de uma terceira guerra mundial. Eu falei, só tem uma coisa, camarada. Terceira guerra mundial é só no fim dos 3 anos e meio da grande tribulação. Ainda haverá o rapto da noiva, ela vai para as bodas do Cordeiro, e aí o mundo vai entrar em grande tribulação. Aí você volta lá para Mateus 24. Jesus disse que haveria pestes, haveria fomes, e essas coisas todas. Ele disse rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Essa guerra que está acontecendo aí, da China contra Rússia contra a Ucrânia. Eu estou encucado na cabeça que é China, mas é Rússia, né? Contra a Ucrânia. Isso aí não me abala nadinha. Para mim é coisa que é rumores. Isso é apenas rumores. E nós vamos ter mais rumores aqui no Brasil. Nós não estamos livres disso. Nós somos o alvo principal hoje para guerra. Por quê? Porque nós temos o alimento, terra que produz alimento, nós temos petróleo mais do que o resto do mundo, nós temos ouro ainda de sobra nesse país, desde o Anhanguera, que entrou no Brasil quando ele foi descoberto, e ele ajuntava ouro, era os sacos cheios, punha nos jumentos e levava para os portos, sacadas de ouro. Isso nunca acabou, irmãos. Tem avião que sai baixinho assim, ó, do Amazonas, cheio de ouro levando para fora. Até hoje. Madeira, eles dizem que Salomão buscou a madeira lá do templo, foi aqui no Brasil. Historiadores dizem, ele subiu o rio Amazonas e tirou o mogno, que é o cedro, né, do Pará. E ele levou o mogno para fazer o templo, aquele templo que ele fez lá, o templo da promessa. Porque de Manaus para cima, o rio Amazonas chama Solimões. E foi em homenagem a Salomão.
quando ele veio buscar aqui a madeira, diz os historiadores, né? Então o Brasil tem tudo isso, é hoje o país que sustenta o mundo no papá, né? Na comida, na carne e tudo. É o país que tem tudo que vocês possam imaginar, inclusive um clima invejável, né? Então nós somos alvos de guerra. Amazonas é alvo de guerra. Só que, por enquanto, é rumores, né? Nós só vamos ter guerra mesmo lá no Armagedon. No finzinho dos 3 anos e meio da grande tribulação. Nós hoje afirmamos ser, pela graça, pela misericórdia e a adoção por Cristo, que nós tornamos a semente de Abraão e não conseguimos confiar em Deus durante 24 horas. Olha aqui o desafio. Abraão passaram 25 anos, cada dia pior. Porque o alvo de Abraão não era o clima, não era a guerra, não era nada, era a Sara. A coisa estava em torno dos dois, para aquela promessa ser materializada. Era a Sara, e eles dois estavam ficando cada dia mais difícil. Aí o profeta diz: você é semente de Abraão? Todos nós aqui somos semente de Abraão, não é? Claro que somos. Mas você não pode confiar em Deus nem 24 horas? Dentro de 24 horas acontece coisa que você fica meio duvidoso. Começa a duvidar de Deus, começa a duvidar da palavra. Dentro de 24 horas. Eu digo que eu passo por isso e nós passamos por isso. Porque, na verdade, irmãos, Abraão, ele não duvidava. Ele não duvidava. Conhecendo tudo que ele conhecia. Olha o que o profeta diz aqui atrás. Ele sabia do que passava dentro das coisas naturais. Ele não estava lá dentro de um oco de taboca, enfiadinho lá dentro, sem ouvir nada, sem ver nada, assim, né? E Sara no outro oquinho de baixo, e eles não tinham nem celular para comunicar. Ficava ali dentro daqueles ocos, sem saber o que estava acontecendo no mundo. Por isso é que eles não duvidaram. Ou melhor, não duvidaram. Não era assim não. Ele era tanto humano como nós. Ele sabia de tudo. Um profeta não saber das coisas? Ele era um profeta de Deus. Ele tinha visitas do próprio Deus na sua tenda. Agora olha só que desafio. E não conseguimos confiar em Deus durante 24 horas. Mas a verdadeira semente de Abraão se apega à palavra de Deus e nada vai afastá-la dela. Não vai afastar a semente de Abraão da palavra. Deus disse a Abraão, quando ele tinha 75 anos e Sara tinha 65, que eles teriam um bebê. É como eu já disse aqui domingo passado, Deus fez essa promessa a Abraão 2 vezes, né? Quando eles estavam nessa idade, ainda eles não tinham chegado aonde eles deveriam estar. Estavam de viagem e eles pararam. Deram uma paradinha, montou a tenda, ficou ali. E ali Deus deu a promessa para ele a primeira vez, que eles teriam um bebê. Os primeiros 28 dias se passaram. É o período da fertilidade, né?
E ele disse: como você está se sentindo, Sara? Irmãos, me desculpe, eu tive uma gripe essa noite. Como você está se sentindo, Sara? Nada de diferente. Está tudo normal. Glória a Deus, nós vamos tê-lo de qualquer maneira. Ele não deixava a fé baixar. Como você sabe, Deus disse assim, e isso é tudo. No mês seguinte, como você se sente? Não há diferença. Bem, é um milagre maior ainda. Olha onde está a fé. Ó, Sara, quanto mais velha você ficar, aí que o milagre vai ser maior. Ele firmava na coisa, né? Ele estava firme. Bem, é um milagre maior ainda. Está com 2 meses de atraso, vê? 25 anos. Como você está se sentindo, Sara? Nada de diferença. Ou nada de diferente. Glória a Deus. Olha aí a fé dele. Subia, né? Nós o teremos de qualquer maneira. Deus disse assim. Agora, a semente dele, Noé, porque a Bíblia diz que Noé era um justo. E toda a semente de Abraão, ela carrega essa característica nela. A pessoa que é semente de Abraão, ele é um justo. Ele é uma pessoa que preza pela honestidade. Ele é justo. E Noé passou pelas mesmas interrogações. O profeta diz que a esposa dele vinha, sentava ao lado dele, passava a mão na barba dele e dizia assim: querido, você tem certeza? Você tem certeza que vai chover? Olha lá só, manchete nos jornais, televisão, de tudo, nos criticando, dizendo que nunca choveu na terra. E como que esse barco aí de 3 andares vai flutuar em cima de terra seca? Abraão, ou melhor, Noé dizia assim: querida, Deus disse que vai chover. Fica quieta. De repente vinham os filhos, as noras, e dizia assim: papai, o senhor vai nos desculpar, papai, mas já faz 4 dias que nós entramos para dentro dessa arca, a porta está fechada, e não houve nenhum sinal de chuva ainda. Olha lá como que eles estão fazendo, jogando ovo choco aqui em cima de nós, tomate podre, e gritando e zombando. Ele dizia: filhos, calma, fica quietos, vai chover. Porque ele era filho de Abraão. Assim descobrimos que este homem não creu naquilo. Melhor, deixa eu voltar aqui ao 115. E então nós nos chamamos a semente de Abraão. O que Deus diz, Deus é capaz de realizar, de fazer o que Ele disse que faria. Aí você fala assim: mas aquele irmão está muito doente, aquela irmã está muito doente. Parece que a doença dela ficou maior do que a condição de viver. E o Lázaro, que já tinha 4 dias que tinha morrido? O que você faria ao lado da sepultura dele? 4 dias que ele já tinha morrido.
O profeta disse que o nariz dele já tinha caído, tudo derretido. Eu não posso manter minha palavra o tempo todo. Você também não pode. Às vezes você faz um propósito, e eu já cheguei a essa conclusão. Você não deve fazer propósito, porque você não cumpre. Não, a partir de agora vai ser assim, eu vou levantar de madrugada, vou orar, vou ler a Bíblia, vou ler a mensagem, e faz aquele propósito. É a noite que você dorme e nem lembra de nada. Dia amanhece, você fala assim, mas eu queria orar essa noite e nem acordei. E quantas coisas que você fala, não, agora eu vou parar com isso, não vou fazer mais isso. Coisas naturais da vida, né? Tem coisas que às vezes você quer se livrar daquilo, se libertar daquilo, está te prendendo, está te escravizando, e aí você faz propósito. Depois não cumpre. Olha só o profeta dizendo, você também não pode. Quer dizer, eu não posso cumprir tudo que eu falo, você também não pode. Mas ele tem que manter para ser Deus. Ele tem que manter. E ele não precisa forçar nada, não, irmãos. Às vezes nós entendemos assim a força da expressão, né? Ele tem que manter. Mas ele não força nada para ser Deus, não. Assim descobrimos que este homem não creu naquilo. Este pequeno comerciante da cidade de Jericó. Aqui nós já voltamos para o Zaqueu. Ele não cria que Jesus era o Cristo. Porque a Sara, a esposa dele, ou Rebeca, né? Ela ficava falando para ele, olha, Deus nos enviou um profeta. Deus está em carne entre nós. O Emanuel está conosco. Eu estou indo nos cultos dele. Eu vi que ele é o Filho do homem. O Filho do homem. Está dentro do Mateus 24. Filho do homem. Os irmãos perguntaram ontem, pastor, e aí como que vai ser o rapto? Porque a Bíblia está dizendo aqui em Mateus 24 que ele vai descer e vai ficar ali na nuvem, e os anjos ali, e aí nós vamos ser arrebatados. Falei, irmão, isso aí é a fé assembleana. Não só da Assembleia de Deus, mas também dos batistas e outros religiosos. Eles creem que Jesus vai descer nas nuvens, um coral de anjos cantando, umas trombetas tocando assim que ressoa aqui no mundo, e aí os crentes vão sair fazendo figa. Ei, você não quis arrumar? Não quis aceitar Jesus? Ó, eu estou indo, olha lá ele. E aí um sai gritando, ei, me leva também, me leva também. E aquela coisa, né, que eles ensinam, faz até alguns filmes sobre o assunto. A irmã está lá no caixa do supermercado, de repente ela sobe, e aí ninguém fica no caixa. O irmão está dirigindo o carro na rua, ele larga o carro sai na mesma velocidade, e ele desaparece e vai embora. O piloto de avião larga o avião lá em cima e já vai embora. 600 passageiros, se vira. Então, essa é a fé deles. Irmão Brana, o profeta desta era, ele não deu como doutrina, mas ele diz assim, eu creio que Jesus virá numa manhã. Agora, isso aí foi uma expressão do irmão Brana, mas se você for analisar o que Jesus disse, me parece que também está em Mateus 24, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado, 2 estarão na cama, um será tomado e o outro será deixado.
Irmão Branham diz que isso aí mostra que o rapto é universal. Porque em certo país, as pessoas estão dormindo, estão na cama. E em outros países as pessoas já estão trabalhando lá na lavoura, no campo. Então um será tomado lá do campo e o outro vai ficar lá. Um está na cama, vai ser levado e o outro vai ficar lá na cama, porque não foi levado. Mostrando que é universal, porque o universo, nós temos diferença de horários, né? De horários. É dia aqui, é noite no Japão. E assim, então, isso vai acontecer. Não quer dizer que tem que ser o Brasil, hoje é o dia do Brasil. Todo mundo de manhã, toda noiva de manhã do Brasil vai ser raptada. Amanhã vai ser o dia da França. Da França. Aí os irmãos lá da França vão ser arrebatados. Diferença de 5 horas, parece. Japão, 12 horas. Então não é assim. Aquilo foi uma força de expressão do irmão Brana, mostrando que será na hora mais tranquila. Na hora mais tranquila você vai estar no espírito, aí nós vamos ser arrebatados, porque haverá tantas coisas, irmãos, que vai acontecer antes do rapto, que nós vamos ter que nos aproximar mais de Deus. A circunstância vai forçar a igreja a estar mais perto de Deus. Vocês podem crer nisto. Assim descobrimos que este homem não creu naquilo. Este pequeno comerciante da cidade de Jericó, ele tinha um ótimo negócio. Ele achava que estava indo bem. O que ele tinha? Um restaurante. Mas eu acho que eu já falei isso para vocês aqui. Tem restaurante de todo nível, né? Comentamos já isto. Então eu creio que o dele era um dos restaurantes frequentados pelos empresários, né? As grandes pessoas. E ele ganhava muito dinheiro com aquilo. E ele achava que estava indo bem. Ele tinha o favor dos sacerdotes e da sinagoga. O que é sinagoga? É templo, igrejas. Então ele tinha o favor daquelas pessoas. Quer dizer, todos eles gostavam dele. Quando ele entrava na igreja, o pastor já gritava: "Ô, acaba de chegar aqui o irmão Zaqueu, que beleza, irmão Zaqueu. Você é bem-vindo, vem aqui dar uma palavrinha para nós, irmão Zaqueu. Como é que está a sua vida? Prosperando? Deus está te abençoando?" "Tá, sim, pastor." Aí ele chegava para o pastor e falava assim: "Hoje meu dízimo é 10 mil. O pastor ficava feliz, né? Irmão Zaqueu, ele tinha o favor da sinagoga. Ele tinha o favor das igrejas e dos kivanis. É uma expressão indígena que significa negócios. E muitas das organizações daquele dia, como diríamos, ainda assim, isso não significa Deus. Ainda assim. Por quê? Porque é uma bênção, né? A pessoa, quando está ganhando bem, está prosperando, é uma bênção. Mas ainda não é Deus. Prosperidade nunca significa Deus. Porque prosperidade, irmãos, é dom. E o dom, ele é dado sem arrependimento. Uma pessoa, para ter o dom da prosperidade, ele não precisa arrepender, não. Ele não precisa ser crente, não. Nunca, às vezes, é o contrário.
Às vezes a prosperidade até separa o homem de Deus. Claro que esse homem ele já era de Deus, né? Estava na igreja, mas vai ficando rico logo. Porque isso depende muito de cada pessoa, irmãos. De cada pessoa. Tem pessoa que ele é rico, mas tem uma natureza de pobre. É humilde, é simples. Ontem mesmo eu estava com o senhor lá na fazenda, alugando para ele. Aí ele, pelo jeito que ele estava falando, eu falei, o senhor é empresário em Goiânia? Ele disse, não, eu sou um delegado. Delegado. E o pai que estava ao lado era advogado. Mas dois caipira mesmo, daqueles que a gente senta no chão lá e conversa. E... simples, né? Simples. E às vezes a pessoa é pobre, na força de expressão, não tem um couro para dar uma sapituca em cima, e só se identifica com alta elite. Aquela pessoa que quer ser importante, né? Eles chegam, irmãos, eles chegam a ter nojo de uma igrejinha dessa aqui. Fica com nojo, olha assim. Eu tenho uma irmã meio vaidosa, gostosa. Ela falou para mim assim, eu não entro em casa que está precisando de pinturas, paredes sujas, não. Aí tá bom, não é? Uma casinha pintadinha, limpinha, né? Mas tadinha, até os 40 anos praticamente, nasceu e foi criada em ranchinho de pau a pique. Olha para vocês verem uma coisa, hein? Pau a pique mesmo, cheio de barbeiro, de percevejo. E de um dia para outro fica desse jeito. Por causa do espírito. Não é que ela ficou rica, ela continua pobre do mesmo jeitinho. Deus disse, quando você estava no campo, disse a Israel, seu próprio sangue. Então ele estava disposto a servi-lo. Mas quando obteve o suficiente, ele pensou que era, então não quis mais nada com ele, virou as costas para ele. Será que eu estou lendo na sequência certa? Sim. Isaías obteve esse exemplo do rei Uzias, porque Uzias era um grande homem enquanto se mantivesse humilde diante de Deus. Olha o que é o valor da humildade. Uzias era o rei. Mombrano disse que Isaías gostava tanto dele que eles ficavam juntos. Ele nunca se envolveu com política, sendo rei. Ele ficou com Deus e Deus o abençoou. Seu reino era próximo ao de Salomão. Mas quando ele ficou egocêntrico, começou a crescer o tupete, vamos ver o que aconteceu com ele. Porque enquanto ele era humilde, Deus estava abençoando ele. E esse é o problema com as pessoas hoje. Nunca deixe isso acontecer com essa organização de homens de negócios. Essa organização aqui era homens de negócios que gostavam do irmão Brana. Ele pregava para ele dirigia os cultos ali, nas suas reuniões de negócios. Ou irão para o pó como o resto deles. Pó é terra.
Sempre que um povo chega a um lugar onde a prosperidade começa a chegar, seus olhos da palavra de Deus estão acabados. Estão acabados. Prosperidade, né? Muito perigoso. Uzias era um grande homem, mas ele tentou tomar o lugar de um pregador. É um dos lugares que ninguém deve tentar ocupar. É um lugar de pregador, de ministro. Pessoa para... Mombrando disse, tem que ser como Moisés. Aí se você passar uma peneirada assim, nos pastores de um modo geral, eu acho que ninguém vai dizer assim, não, eu tenho um ministério muito abençoado, mas eu não tive a experiência de Moisés, não. Mas o irmão Branham diz que tem que ser como Moisés, que encontrou Deus de cara a cara. Agora, onde foi que Moisés encontrou Deus de cara a cara? Numa sarça, numa coluna de fogo, lá no Monte Horebe. A minha experiência pode ser diferente. A de outro pastor pode ser diferente, a de outro pode ser diferente, mas a experiência é inevitável. A experiência é necessária. Nós, pregadores, temos bastante dificuldade em manter toda a coisa em ordem. Em outra mensagem, o Mombrano diz, se é difícil para um pastor, imagine para um que não tem o chamado. Porque nós deparamos com certos problemas no campo, irmãos, que tem que ser pastor mesmo para resolver. Eu deparei com uns 2 ou 3 problemas ultimamente. Se eu pudesse jogar em cima de você essa carga, eu queria ver se você aguentava ela. Não é porque você é inferior a mim, não. Mas depois que a gente passa por aquilo, a maneira como agimos e como atravessamos, é que descobrimos que faz diferença. Faz diferença. Então, nós, pregadores, temos bastante dificuldade em manter toda a coisa em ordem. Irmão Brando disse que o verdadeiro ministro é aquele que acalma uma família que está em problema, a igreja que está agitada, e traz ela de volta à harmonia. Irmão Brana viajava, você pensa que é só a igreja tal, de tal pastor? Não, o irmão Brana enfrentou isso no seu ministério, na sua igreja. Ele viajou e chegou, estava os irmãos tudo com raiva um do outro. Tudo brigando. Aí ele diz assim, irmãos, o diabo entrou no meio de vocês. O irmão Brana enfrentou isso na sua igreja. Então, olha só, não é para amadores. Eu acredito que toda a igreja aqui sabe o que é amadores, né? São aqueles que pretendem, têm vontade, está desejando. São amadores. Não é para amadores. Uma igreja, por menor que ela seja, não pode ser colocada na mão de neófitos. Paulo mandou que Timóteo, aliás, foi Tito, mandou que Timóteo estabelecesse
presbíteros de cidade em cidade. Então eu vou pôr um presbítero ali em Israelândia, vou pôr outro lá em Jussara, vou pôr outro ali em Amorinópolis, vou pôr um presbítero em cada cidade dessa aí, porque Tito mandou que estabelecesse. Olha para vocês verem, irmão, como a Bíblia tem que ter entendimento espiritual para entender a Bíblia. Essa cidade em cidade é aonde tinha igreja. E o que é presbítero? É um pastor local. É um pastor que cuida só daquela igreja. Ele não fica aí fazendo campanhas e querendo se aparecer no Brasil, viaja. Eu falei com um pastor que eu falto só bater nele. Quando eu falo com ele, eu falo muito duro. Ele fala, pastor, eu vou viajar porque eu tenho que aproveitar a idade enquanto a gente pode e tal, porque eu falei, irmão, o senhor vai arrumar só confusão com essas viagens de cidade em cidade. Eu vou visitar o pastor fulano e tal, vou visitar... E se Deus não tiver dó, ele vai ficar sozinho. Por quê? É uma pessoa local, é aquele pastor que fica ali no campo dele. Eu tenho convite há mais de 15 anos, insistentemente, de colegas. Pastor Adalto, há poucos dias, me falou assim, companheiro, agora chegou a sua hora, agora você vem, né? Falei, tá, irmão, a hora que der a gente vai, né? Não é o meu ministério. Eu sou um presbítero, pastor local. Os amadores, olha aqui, não é para amadores. Pastor Joaquim, na última mensagem dele, irmãos, isso aqui falar isso aqui não é para gerar confusão. Mas a última mensagem dele, lá no púlpito, ele falou assim, eu fiz coisas erradas. Eu consagrei, não sei se muito, ou consagrei neófitos para o ministério. E quase todos os pastores que o pastor Joaquim consagrou, só deu dor de cabeça para ele. Não vou citar o nome deles aqui, mas só deu dor de cabeça mesmo. Quase todos. Pastor Jonas entendeu isso, ele mudou tudo, né? Já mudou tanto evangelista de Goiânia que não sei. Está vazando evangelista para tudo quanto é canto do Brasil. Amadores. Os amadores têm sua parte. Não tem uma coisa melhor do que um pastor ter um irmãozinho de confiança, como o pastor Jonas teve o pastor Heleno. Irmãos, aquilo ali é invejável. Invejável como o pastor Heleno é fiel. Ele ficou ao lado do pastor Jonas ali muito tempo. E tem uma coisa, ele não pregava não, irmãos. Às vezes o pastor Jonas chegava lá na igreja, cumprimentava a igreja, dava uma palavrinha, sentava lá no canto e punha a internet. Pastor Heleno lá no púlpito, cantava com a igreja, vamos para a internet. Isso foi muitos anos. Ele não pregava na igreja. Pastor Heleno. Hoje ele é o pastor titular de Barra do Garças. Porque foi reconhecido a sua fidelidade. Olha
o pastor Benedito, que é auxiliar do pastor Wagner Marques. Pastor Benedito prega bem, prega muito bem, é um homem experiente no ministério, porque ele também tem campus. Teve uma época que o pastor Wagner adoeceu, sofreu uma depressão muito forte, ele ficou 1 ano sem ir na igreja. 1 ano. E o pastor Benedito manteve a igreja em pé. Nunca tentou dizer assim, irmãos, já que o pastor Wagner está doente, está complicado mesmo para lá, eu vou assumir vocês aqui. É a coisa mais fácil que tem, irmãos. Mas ele nunca pleiteou nada, respeitou até hoje. Até hoje ele está lá ao lado do pastor Wagner. O pastor Elias ao lado do pastor Joaquim. Marconi ao lado do pastor Joaquim. Então estes homens é que faz falta. Já pensou eu ficar 1 ano sem vir aqui, e um auxiliar meu cuidando de vocês aqui, e vocês, vamos dizer assim, de boa, tudo bem, feliz, alegre. E aquele ministro não alimentar um espírito de tomar aquela igreja. Isso aí nós levaríamos para tantos assuntos, né? Então veja só, os amadores têm sua parte, mas o púlpito é para o ministro que é ordenado. O púlpito aqui, ele é para o ministro que é ordenado. Deus coloca na igreja homens para essas coisas. Acabei de falar dos tais aqui, né? É Deus que colocou o Heleno ali. Pastor Jonas passava 3, 4 meses lá para o Recanto, a igreja lá com a internet, e o Heleno lá firme. Deus colocou o Heleno lá. E pregou agora no encontro, vocês ouviram, é uma pessoa intelectual, né? Formado, é um doutor e tudo. E então descobrimos que ele pegou o incenso e entrou de qualquer maneira. Aí é que está o perigo, hein? O rei Uzias, né? Ele era rei, ele não era sacerdote. Aí ele pegou o incenso, que era coisa de sacerdote, e entrou de qualquer maneira, porque ele havia adquirido muita amizade com as coisas de Deus, com o profeta Isaías, e era um homem assim, aparentemente um homem envolvido nas coisas da igreja. E Deus o feriu com lepra. E ele morreu leproso. O que representa a lepra no Velho Testamento? Pecado. Ele morreu eu não diria assim um pecador, não, mas eu digo assim, um apóstata. Ele morreu leproso. Então descobrimos, aliás, deixa eu ver mais à frente. E Deus o feriu com lepra, e ele morreu leproso. Vem, quando ficamos muito convencidos. Zaqueu estava quase nessa condição. Ele era próspero, ele estava bem com o rabino, ele estava de bem com todas as sociedades. Então ele pensou que ele tivesse deixa eu repetir. Então ele pensou, se ele tivesse algum problema,
Passei a noite toda quase desse jeito, hein? Isso vem lá da traqueia. Não é da garganta, da traqueia. Desculpe, irmãos, já está na hora de parar mesmo, né? Zaqueu estava quase nessa condição. Ele era próspero, ele estava bem com o rabino, ele estava de bem com todas as sociedades. Então ele pensou, se ele tivesse algum problema, ele seria apoiado. O sinédrio era bom para com ele. Qualquer problema que eu tiver aqui, eles me acodem, né? Ele permanece no portão. Ele vai fazer alguma coisa agora. Estava lá no portão esperando Jesus entrar. E ele vai lá confrontar aquele sujeito. Dizer-lhe na cara. Esse sujeito aqui se refere a Jesus. Ele ia dizer na cara: você é um falso profeta. Não há nada em ti. Era a intenção dele. Tu estás apenas fazendo uma telepatia mental e enganando as pessoas. Veja, ele nunca parou para ler a palavra. Esse que é o problema. Em vez de examinar a palavra, porque o próprio Jesus confiou tanto na palavra que ele diz assim: examinai as escrituras, a palavra, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então por que vocês não lêem ela? Para começar, Isaías 6, verso 9, né? Fala do menino que veio. Mas eles não conheciam, eles não examinavam. É aí onde o erro é cometido nos dias de hoje. Se Israel tivesse feito isso ao invés de fazer o que eles fizeram, eles estariam melhor hoje. Mas eles tinham que fazer assim, tinham que ser cumprido. Seus olhos serem cegados para que tivéssemos uma oportunidade. Não fosse por isso, onde estaríamos? Aí você já volta lá para Mateus 24. Lá está o problema, em Mateus 24. Porque eles rejeitaram a Jesus, pediu para ele ser crucificado, e pediu para que, porque na hora lá o governador diz assim: não, eu posso até permitir, mas eu não quero ter culpa em nada, não. Aí eles disseram: não, a culpa é nossa. Se tiver de acontecer alguma coisa, é conosco, mas nós queremos que ele seja crucificado. Que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. E isso aconteceu no ano 70. Está lá em Mateus 24. Vamos fechar nossos olhos. Querido Deus, tudo que aconteceu, ó Pai, foi para o nosso bem. Por isso a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E nesta hora, meu Pai, nós com gratidão aqui na igreja, com gratidão, meu Pai, pelas nossas vidas, estarmos livres de sermos enganados. Se possível fosse enganar, seríamos enganados. Mas não foi possível, Pai. E nós agradecemos ao Senhor. E nesta hora entregamos à igreja local, nossos irmãos pela internet. Nós colocamos em Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa ir ao encontro das necessidades de cada um. Nós oramos também agora pela irmã Divina. Senhor, Tu és o Deus presente. Nesta hora nós te rogamos
Vá ali, Senhor, com aquele anjo que esteve comigo lá naquela exame. Vai ali, Senhor, e que ela seja restaurada, libertada, fortalecida. Oh Deus, nós pedimos a Ti, oh Pai. A igreja pede ao Senhor, suplica a Ti nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus te acompanhe, Deus te guarde. Sim, aqui nós temos um pedido de oração da irmã Marli Ferreira, por viagem. Irmão José Antônio das Graças pede oração por cirurgia. Então nós vamos, já está incluído aqui, irmão Marli, irmão José Antônio, nessa oração que nós acabamos de fazer. Deus abençoe a viagem de vocês, Deus abençoe a cirurgia, que Deus possa pôr a mão sobre essa cirurgia, irmão. Nós notificamos aqui a presença da irmã Helena no sítio Shalom. Shalom é paz, né? Irmão Valdivino e família em Serra do Facão, a irmã Divina em Piloândia, irmão Pedro e irmã Magaliane em Cachoeira de Goiás, a irmã Marli Ferreira em Cachoeira de Goiás, o irmão Emi Alves em Cachoeira de Goiás, o irmão Servino Rosa, irmão Valdivino em Fazenda Nova, e a irmã Beatriz, esposa aqui do irmão Mateus, que ainda está em resguardo, né, em casa. Que Deus abençoe. Nós também cumprimentamos aqueles irmãos que sempre estão conosco, o irmão José Maria, lá no Surami. Está vendo, irmão José Maria? Não esqueci mais o nome da sua cidadezinha aí. Surami, Recanto das Águias. Também a irmã Priscila, lá em Paris. Mais tarde ela vai assistir esse culto. Deus te abençoe, irmã, aí em Paris. E todos os nossos irmãos que estão nessa hora, tem irmã Sara, tem a irmã Neuza, tem outros irmãos que estão conosco. Um abraço a todos, até a noite. Pois seu sangue por todos nós verteu. Sim, louvai-o, seja para sempre honrado. Por seus filhos um mediador será. Exaltai-o pelas excelsas grandezas desta graça que hoje aos perdidos dá. Concedidas por esse Salvador, e de todos servos fiéis de Cristo.